Olá! Hoje nós vamos mergulhar em uma das passagens mais sombrias, mas ao mesmo tempo mais reveladoras da Bíblia. É o fim trágico do rei Saul, lá no capítulo 31 de 1 Samuel. É uma história que fala muito sobre as consequências das nossas escolhas, sobre a fragilidade do poder e, acima de tudo, sobre a soberania de Deus. E essa frase descreve perfeitamente o clima. Esse capítulo, apesar de ser bem pesado, é de um poder incrível. Juntos, a gente vai descobrir os ecos dele que não se perdem no tempo. A história de Saul, sabe, é muito mais que um relato antigo. Funciona quase como um espelho, que reflete verdades muito profundas sobre liderança, obediência e sobre aquele brilho inesperado da lealdade que aparece no meio das ruínas. Vamos começar falando da batalha no Monte Gilboa, onde Saul encontra o seu fim. É importante entender que aquilo não foi um evento aleatório, não foi um simples golpe de azar militar. Na verdade, foi a colheita inevitável de sementes de desobediência que foram plantadas ao longo de todo o seu reinado. Essa narrativa é um lembrete muito forte de que as raízes da derrota, na maioria das vezes, são bem mais profundas que o campo de batalha em si. Elas estão lá, no solo do nosso coração e na nossa fidelidade, ou na falta dela, com Deus. E as consequências dessa falha de liderança vão se desdobrando em cascata. A primeira consequência, então, foi a desintegração total do exército. A palavra hebraica que o texto usa é nas, que significa fugir em pânico, sabe? Uma debandada desesperada. O medo se espalhou como fogo pela montanha e a nação, que deveria ser um exército forte e unido, simplesmente desmoronou. E aqui a gente vê o efeito dominó. Os guerreiros caíram ao Nabal e as pessoas que moravam nos vales e do outro lado do Jordão tomaram uma atitude drástica. Esabe. Elas abandonaram suas cidades. É muito interessante notar como esse abandono físico reflete perfeitamente o abandono espiritual do rei para com Deus. A tragédia, que era nacional, de repente foca nos momentos finais e desesperados do próprio rei. Primeiro, sua linhagem é destruída. Seus 3 filhos morrem. Em seguida, a batalha se torna acabada, pesada demais, intensa demais para ele. Ferido, o maior medo dele não é nem a morte, mas a humilhação, a zombaria ou lag dos inimigos. E o ato final, ele se lança, na pau, sobre a própria espada. E aqui a gente entende a natureza do medo de Saul. O texto diz que ele, Yaremeod, temeu muito. Mas olha, não era só o medo físico da dor, não. Era um pavor existencial, um desespero espiritual que nenhuma armadura poderia proteger. Um medo que nasceu de uma vida inteira se afastando de Deus. É aquele tipo de medo que corrói a alma por dentro. E a tragédia de Saul não acabou com a morte dele. Pelo contrário. Para os vitoriosos, ela estava só começando. O que vem a seguir é um ritual muito bem calculado de humilhação pública, pensado para maximizar a desonra do rei caído. Os filisteus seguiam um processo deliberado, quase como uma liturgia da vergonha. Primeiro, Katzatz, eles o decapitam. Depois pegam sua Kelly, sua armadura. Em seguida, enviam mensageiros para espalhar a bazar, a boa nova da vitória deles, aos seus templos e ao seu povo. Era uma celebração triunfalista, uma festa em cima da derrota de Israel. O clímax dessa humilhação foi tanto simbólico quanto físico. A armadura de Saul foi parar no templo de Astarote, e o corpo dele foi fixado no Shomá, o muro da cidade de Bet-San. A mensagem não podia ser mais clara. Isso não era apenas uma vitória militar, era uma declaração teológica. Os filisteus estavam gritando para o mundo que os deuses deles haviam triunfado sobre o Deus de Israel. Mas é exatamente no meio dessa escuridão total que uma luz, inesperada e poderosa, surge. A narrativa, agora, muda o foco. Ela sai do campo de batalha e vai para os habitantes de uma cidade chamada Jabes de Gileade. E o contraste é impressionante. Enquanto o resto da nação respondeu com medo, fuga e abandono, o povo de Jabes de Gileade escolheu um caminho radicalmente diferente. O caminho deles foi um de memória, de gratidão e de uma coragem inacreditável. A ação deles nasceu de uma coisa, memória. O texto diz que quando eles chamaram, ou seja, ouviram o que tinha acontecido, eles foram compelidos a agir. Por quê? Porque eles não esqueceram que lá no início do reinado, Saul os havia resgatado de uma ameaça terrível. A gratidão deles não era só um sentimento, ela se tornou ação. E não eram homens comuns. O texto chama de Gibor, que significa guerreiros ou heróis. Pensa bem, eles se levantaram e caminharam a noite inteira, numa missão extremamente perigosa para honrar a memória, não de um rei vitorioso, mas de um líder caído e desonrado. Isso é um vislumbre do verdadeiro herói que viria, o Messias, aquele que entra na nossa desgraça para nos resgatar. A resposta deles foi um poderoso contra-ritual. Não era sobre vergonha, era sobre restaurar a dignidade. Eles resgataram os corpos, os queimaram para protegê-los de mais profanação, sepultaram os ossos e jejuaram, por 7 dias. Cada um desses passos foi um ato deliberado de honra em face da maior humilhação. Então a pergunta é, como essa história antiga, com toda a sua tragédia e coragem, ressoa na nossa vida hoje? Bem, as lições que ela oferece para nossa jornada são, na verdade, surpreendentemente relevantes. Primeiro, a queda de Saul. Ele é o retrato perfeito do rei que falha e tenta salvar a própria vida e no processo acaba perdendo tudo. A trajetória dele nos lembra que a verdadeira segurança não vem de posição ou poder, mas da obediência a Deus. E isso, claro, aponta para o rei perfeito, Jesus, cuja obediência trouxe vida para todos nós. Em segundo lugar, os homens de Jabes de Gileade. Eles são um modelo de lealdade corajosa, que age não porque alguém merece, mas por memória e gratidão. É um reflexo incrível do amor leal de Cristo, que nos ama não quando estamos vencendo, mas justamente no nosso fracasso. E nós somos chamados a ser esse tipo de comunidade. E por fim, a restauração da dignidade. Enquanto os filisteus expunham a vergonha, o povo de Jabes a cobria. Essa é uma imagem poderosíssima do Evangelho. No mundo que adora expor as falhas dos outros, nós somos chamados a cobrir a vergonha uns dos outros. Assim como Cristo na cruz cobriu a nossa de uma vez por todas. Então no final temos essa história com 2 lados muito distintos. De um lado a queda vertiginosa de Saul, do outro o ato incrível de lealdade de Jabes de Gileade. E este slide resume tudo perfeitamente. De um lado vemos o caminho de Saul, a desobediência que levou ao orgulho e à humilhação. Do outro, o caminho de Jabes de Gileade, a gratidão que gerou lealdade e a restauração da dignidade. O que isso nos ensina hoje? Primeiro, a lei da semeadura e colheita. A queda de Saul foi a colheita de uma vida de pequenas desobediências. Segundo, uma lição sobre lealdade radical. É fácil ser leal a quem está por cima. O verdadeiro caráter é testado na queda. E terceiro, sobre restaurar a dignidade. Enquanto os filisteus queriam expor a vergonha, Jabes de Gileade arriscou a vida para cobri-la. E há uma camada ainda mais profunda. Pensa bem, um rei ungido, publicamente humilhado, seu corpo exposto. E então, um grupo age corajosamente para resgatar esse corpo e dar-lhe um sepultamento honrado. É impossível não pensar na história da crucificação e no ato de José de Arimateia. Não há uma profecia direta, mas um padrão, um eco, que nos prepara para a história central da fé cristã. E o ponto crucial é este. A história de Saul, por mais trágica que seja, não é o fim da linha para Israel. A soberania de Deus não é frustrada pelo fracasso humano. Na verdade, a queda de Saul abre caminho para o reinado de Davi, mostrando que Deus continua a escrever sua grande história através dos nossos sucessos e, incrivelmente, também através dos nossos fracassos.
E assim, a história nos deixa com um eco de dois legados muito diferentes. O de um rei que perdeu tudo por causa de suas escolhas e o de uma comunidade lembrada para sempre por sua coragem e gratidão. Isso nos leva a uma reflexão final. Ao pensar em nossas próprias vidas, nossas famílias e comunidades, qual desses ecos nós escolheremos deixar para trás?